O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos, usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita, ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram no empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então, o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro, e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último, ele mandou o filho até os agricultores, pensando: eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros: esse é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Então agarraram o filho, o mataram e o jogaram fora da vinha. Que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso não lestes na Escritura? A pedra que os construtores deixaram de lado tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. Então, os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém, ficaram com medo da multidão e, por isso, deixaram Jesus e foram-se embora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, sempre que a igreja faz memória de um mártir, e no dia de hoje São Carlos Luanga e seus companheiros, é sempre muito bom relembrar a importância que os mártires têm para a caminhada da igreja, para a evangelização da igreja, para a certeza de tudo o que nós estamos fazendo até os dias atuais. Os mártires são eles que atestam que tudo o que aconteceu com Jesus, tudo o que Jesus falou, tudo o que Jesus ensinou é de fato verdade. Porque se não fossem os mártires se entregarem a um preço de morte, seria muito fácil contestar tudo o que está escrito, todas as escrituras. Seria muito fácil argumentar contra. Mas nós temos os mártires, homens que presenciaram, os primeiros mártires, que presenciaram o caminhar de Jesus pela terra, pelo nosso meio, e estes que receberam em loco estes ensinamentos e receberam em loco esta evangelização, tiveram ali a primeira atitude de combater qualquer tentativa de apagar tudo o que aconteceu com Jesus Cristo, tudo que Jesus Cristo ensinou. Então, a importância dos mártires para a igreja até os dias atuais é que é deles este testemunho de autenticidade do Evangelho. Pertence aos mártires. Eles se entregaram para manter viva a verdade sobre o Evangelho. Então, sempre que a igreja celebra, faz memória de um mártir, nós precisamos relembrar disso. Nós estamos aqui hoje caminhando firme e forte, com esta evangelização que nós temos, porque os mártires deixaram muito viva esta memória e estes ensinamentos. Não deixaram se apagar
deixaram esvair-se esta memória, esta evangelização lá no início da caminhada da igreja, lá com os primeiros padres, lá com os primeiros cristãos. Eles atestam tudo isso para nós. Mas antes de entrar no contexto de Carlos Luanga e seus companheiros, vamos observar o evangelho de hoje. Jesus Cristo, ele vai falar aos sacerdotes, mestres da lei e os fariseus, e ele vai falar em parábolas. Então a gente precisa compreender que Jesus está falando para pessoas estudadas, porque os sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos, eles tinham a responsabilidade religiosa e política para com o povo judeu de passar todo esse ensinamento que estes mártires atestaram, com algumas distorção de compreensão, que Jesus Cristo vem corrigindo, né? A vinda de Jesus Cristo, o caminhar de Jesus Cristo, também passa pela correção da compreensão destes mestres da lei, desses doutores, desses anciãos, para que ele mesmo falou, o Cristo mesmo falou, para que seja levada à perfeição o cumprimento da lei, seja levada à plenitude o entendimento da palavra, para que a salvação percorra por um caminho autêntico, um caminho verdadeiro, não um caminho distorcido que estava acontecendo na época. A interpretação desses mestres da lei, anciões e doutores, era um pouco distorcida sobre o Antigo Testamento, sobre as escrituras que eles tinham herdado. E Jesus começa a falar a estes homens estudados em parábolas. Sempre que Jesus fala em parábolas, ele quer falar de algo muito importante para uma compreensão difícil, para as pessoas que talvez tenham uma compreensão um pouco demorada. E a urgência dessa compreensão se faz evidente. Vamos lá. Jesus está falando para pessoas estudadas, mas para eles, Jesus insiste em falar em parábolas, justamente por conta da distorção que esses homens estudados e responsáveis tinham feito para com as Escrituras e os ensinamentos que eles vinham passando. Jesus Cristo começa a falar em parábolas e conta a parábola dos avinhateiros. Nós observamos isto muito bem, e a sua compreensão não é tão difícil assim para nós. Jesus fala primeiro dos primeiros enviados à vinha, e esses primeiros enviados nós identificamos como os profetas, que foram enviados para que a conversão acontecesse a todo o povo judeu, a todo o povo hebraico, né? Essa conversão deveria acontecer já com os profetas, e não aconteceu. Jesus manda até pessoas mais importantes que os primeiros, uns profetas que falaram com mais propriedade, que falaram com mais vantagens sobre outros, tanto que na Bíblia nós temos os profetas menores e os profetas maiores. A diferença é que uns falaram pouco, profetizaram pouco, outros profetizaram muito. São os profetas menores e os profetas maiores. Nós temos essa divisão em nossa Bíblia. Justamente do jeito que está na parábola que Jesus contou no Evangelho de hoje. Os primeiros foram enviados com uma importância não tão significativa, pois esperava-se a conversão logo, imediata, pois a explicação da sua palavra seria simples, mas não foi suficiente. Mandou alguém mais importante, são os profetas maiores, também não foi suficiente, até que veio o seu filho, a pessoa mais importante, e foi também rejeitada. Nós observamos na parábola de hoje. Também foi rejeitado o próprio filho. Bem, ele termina, ou ele conclui, pode ser assim dizer, esta parábola, quando ele termina a parábola e os doutores, mestres da lei e anciãos percebem que a parábola está contando toda a trajetória deles, eles, ao invés de se converterem, eles rejeitam mais uma vez
Jesus. E aí, cabe a nós agora refletir como nós, no dia de hoje, estamos lidando para com a palavra de Deus. Se nós estamos ouvindo, primeiramente, os profetas que aparecem em nossas vidas, dando algum testemunho, mesmo que pequeno para nós, mas que já seria suficiente para que nós, ao menos, tivéssemos uma atenção para com a palavra de Deus e ali iniciar um processo de conversão, ou se nós estamos rejeitando estes primeiros passos que Deus coloca à nossa frente. Para muitos isso não é suficiente. Vão surgir situações em que as coisas vão acontecer com mais evidência. Até milagres nas nossas vidas vão acontecer e as pessoas vão até ter um impulso de frequentar a igreja, vir à igreja agradecer. Uns fazem peregrinações até ao santuário de Aparecida para pagar a promessa, para agradecer ao milagre, mas tudo termina por aí. A vida volta ao normal, voltam a caminhar da forma que eram antes e o processo de conversão não tem continuidade. Da forma que nós observamos na parábola que Jesus contou no Evangelho de hoje. Nós podemos também observar que estas pessoas também não aceitaram esta presença de Deus em suas vidas ou em nossas vidas, que eu também preciso me incluir, né? Sempre que eu falo, o ouvido mais próximo é o meu, então eu gosto de me incluir em nossas vidas. Esta presença de Deus, por muitas vezes grandiosa, mas não faz acontecer uma conversão imediata em nossas vidas. É muito comum isso acontecer. Nós observamos isso em diversos processos de conversão. Nós que temos uma caminhada de igreja, observamos isso com muita frequência. Pois bem, mesmo não dando a importância a tudo isso que já acontece em nossas vidas, nós temos um encontro pessoal com Deus. Deus faz questão de promover o encontro pessoal, aquele encontro em que não há dúvidas, Deus está agindo em nós, Deus está fazendo acontecer de fato que percebamos a sua presença. Isso acontece também com muitas pessoas durante a Santa Missa, nos grupos de oração, nos retiros que muita gente vai participar, e esse encontro pessoal com o Cristo também não gera uma conversão verdadeira, também não gera ali uma conversão de caminhada ao rumo da santidade, de começar a mudar os atos, de começar a mudar os pensamentos, de abandonar os deuses que nós temos, o dinheiro, o corpo e todos esses deuses que no dia de hoje se fazem presente em nossas vidas. E como na parábola que nós observamos, nós ou batemos ou matamos os enviados e até mesmo o próprio Filho de Deus. Da mesma forma que Jesus fala no Evangelho de hoje, nesta parábola. Então nós precisamos observar este lidar com a palavra de Deus. Estamos atentos a todas essas ações de Deus em nossas vidas? Desde os profetas menos importantes, até mesmo o seu Filho amado, quando ele envia para esse encontro pessoal, a nossa conversão está acontecendo, a nossa conversão está acontecendo para esta conversão uma atenção a ponto de mudarmos de vida, mudarmos de pensamento? Esta é a reflexão e a proposta para o dia de hoje. Aí voltamos para Carlos Luanga e seus companheiros. Esses homens são africanos. Na África, é sabido por todos nós, há uma diversidade de religiões. Há uma diversidade de religiões contrárias ao cristianismo. Ainda mais na época desses homens. Então, eles receberam ali uma evangelização provavelmente muito difícil. As pessoas que foram até a África e tentaram evangelizar os povos ali, tiveram, de fato, um duelo para promover esta evangelização.
E estes homens, Carlos Luanga e seus companheiros, tiveram ouvidos para esta evangelização. Se converteram e se converteram verdadeiramente. Se converteram a ponto de combater a tentativa de extinguir esta evangelização na África. Carlos Luanga e seus companheiros são conhecidos lá como os evangelizadores da África, os mártires africanos, porque eles lutaram para que esta evangelização acontecesse em seu território, em seu país, a ponto de entregarem a própria vida, derramarem o seu sangue, se tornarem mártires de nossa igreja. Nós temos essa disposição, é claro, no Brasil nós não contamos com esta dificuldade, nós não estamos correndo este risco de entregar a nossa vida em prol da evangelização. Graças a Deus por isso. Mas ainda hoje nós temos lugares em que a evangelização passa por essa dificuldade. Nós que estamos aqui em um local privilegiado, devemos rezar por estes e prestar atenção na coragem destes que estão ali lutando para que a palavra de Deus, para que a evangelização, para que a conversão aconteça verdadeiramente. Então, é dever de todos nós no dia de hoje, primeiro, refletir se nós estamos dando verdadeiramente ouvidos para a palavra de Deus, e esta atenção para com a palavra de Deus está gerando em nós a conversão autêntica e verdadeira, a ponto de mudança de atitude e pensamento. Se não, façamos isso o quanto antes. E também prestar atenção que se nós aqui não estamos correndo o risco de nos tornarmos mártires, ainda há lugar que isto é viável, ainda há lugar que isto pode estar acontecendo. E vamos rezar para que estes sejam perseverantes, para que estes consigam manter viva a palavra de Deus nestes lugares em que tentam calar o Evangelho. Que nós unamos os nossos corações a essas pessoas, para que a palavra de Deus consiga tomar todo o planeta Terra, toda a extensão do nosso planeta, para que a evangelização e a conversão aconteça para todos e a salvação seja para todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.